conteúdo que vocês já estão lendo na tela. Fala, turminha! Mais uma aula de Química, professor JP na área com vocês, trazendo hoje um bloco de conteúdo muito importante para o Enem, para os vestibulares, sobre eletrólise. É a segunda parte de eletroquímica. Primeira, pilhas, que nós já estudamos. Qualquer coisa, eu vou deixar o card que vocês assistem às aulas anteriores. E, a partir de agora, nós vamos aqui conversar um pouco sobre eletrólise. Ok. E o que é eletrólise? Nós já temos aqui algumas definições pela própria palavra. Elétrons. Me lembra elétrons. Uma partícula de carga negativa, né? Que aqueles elétrons, eles estarão em movimentos, né? Numa corrente elétrica. Passa-se uma corrente elétrica, quebra a substância e geram novas substâncias, né? Lise é quebra. Então, toda vez que falar lise, nós vamos lembrar de uma quebra, uma ruptura. De quem? Das substâncias. Então, neste conceito de eletrólise, nós vamos aplicar aqui algumas definições, pegar algumas substâncias no estado sólido, que aqui vocês já podem ter lido, e a gente vai pegar estas substâncias aqui, tá? E vamos submeter a uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica vai fazer com que esta substância, ou estas substâncias, elas vão se transformar em novas outras substâncias. Só que é muito diferente de pilha, porque a pilha faz com que a corrente, né, a energia química, ela se converta em energia elétrica, de maneira espontânea. Claro que é um processo de oxirredução. Lembra bem de pilha? Nós temos uma pilha, nós temos uma energia química acumulada, e essa energia química ela vai ser convertida em energia elétrica. Então, você vai ter um dispositivo, pilha, colocada em um eletroeletrônico, e vai fazer com que aquele aparelho seu funcione, graças a uma energia química sendo convertida em energia elétrica. E quando se fala isso, é de maneira espontânea para as pilhas, tá? E nas pilhas, quando se fala em maneira espontânea, uma reação espontânea, não precisou forçar para que a energia química fosse convertida em energia elétrica. E outra, a DDP, que é a diferença daqueles potenciais de oxidação e de redução, que tem uma tabela que contém todos os potenciais, que a gente faz a continha para achar o maior potencial de redução, menos o menor potencial de redução. Maior potencial de oxidação, menos o menor potencial de oxidação. Lembrando vocês um pouco das aulas anteriores. Então, vocês têm pilha. E todo o cálculo dessa diferença de potenciais, a variação dos potenciais, vai ser positiva. Isso para pilhas, ok? A DDP aqui dá positiva, maior que zero. Agora, pense comigo na aula que vocês estão vendo na tela. Eletrólise é um processo de oxirredução não espontâneo. Não espontâneo. Então, se não vai ser de maneira espontânea, vai ter que ser forçado. Vai ter que ser forçado para que a reação de oxirredução ocorra, tá? Provocada pela passagem de uma corrente elétrica, de uma fonte qualquer, que pode ser o uso de uma pilha ou bateria. Nós chamamos também de geradores. Geradores vão gerar energia, o quê? Elétrica. Tá? Então, nós precisamos de uma fonte, bateria ou pilhas, que vão fazer com que esta corrente ela seja forçada a quebrar as substâncias. E que substâncias são essas? Podem ser os sais, os ácidos, podem ser as bases de arrênios, né? Os hidróxidos. Então, várias substâncias serão submetidas a uma passagem de corrente elétrica, utilizando uma pilha ou utilizando uma bateria, para que esta substância sofra uma quebra, uma lise, tá? Isso é definições teóricas. E o mais importante que você vai guardar aí, ó, que todo o cálculo da DDP de uma eletrólise vai ser negativa, menor que zero. O cálculo deu negativo, eletrólise.
O cálculo deu positivo? Pilha. Se deu positivo, tira o não. Se torna espontâneo. Se eu estou falando com vocês de eletrólise, acrescente o não, espontâneo, porque vai forçar. É aqui que a indústria ganha. A indústria tenta fazer algo que nós não encontramos essas novas substâncias na natureza. Então, precisamos, em laboratório, em indústria, né, produzir determinados metais no seu estado sólido, que a natureza hoje oferece pequena quantidade. E às vezes nem está oferecendo mais, por tanto ser explorada. E aí, com isso, a indústria produz. A indústria faz aquele processo que vocês conhecem de rodas cromadas, né, folhear o metal com ouro, galvanoplastia, que são termos dados para que aquele metal ele seja sacrificado, né, ou seja, protegido por um outro metal, igual quando você na sua casa manda pintar aí as suas portas metálicas, então passa-se uma tinta porque o metal, a origem, ele é protegido. E a tinta sofre todo o ataque de chuva, de sol, de situações externas. E na indústria, nós vamos fazer com que a roda do carro seja niquelada, seja cromada, que as joias, elas recebem um banho de ouro. Podemos fazer algumas aulas práticas aqui mesmo, no laboratório da casa do JP, ao ar livre, mostrando como que se cobre uma colher, ou uma faca, ou uma moeda com outro metal, fazendo o processo de deposição metálica. E aquela colher de aço inoxidável, ela passa a ficar amarelinha se eu colocar ouro, né? Fica toda cromada se eu utilizar cromo. Fica niquelada se eu utilizar níquel. Então, esse níquel vem da onde? Das substâncias que sofrerão uma quebra por meio de uma passagem de corrente elétrica forçada, de maneira não espontânea, para gerar novas outras substâncias simples ou compostas. Mas precisa passar por uma quebra de corrente elétrica. Quando eu desenhar aqui o esqueminha daqui a pouquinho, você vai entender como que nós podemos estar fazendo isso na indústria de uma maneira mais simplificada. Para produzir substâncias que não são encontradas aonde? Na natureza. Você vê muitas coisas que são banhadas por outros metais, navios, né, principalmente que estão lá no mar, tem muito sal, oxida, enferruja, e aí aqueles metais, eles são o quê? Revestidos por outros metais de sacrifício, para não ter que sacrificar um metal que está origem, novo, o de fábrica, e aí dá um banho de outro metal, claro que não é lá no mar, mas é enquanto ele está na indústria, sempre feito. Esses processos, eles são importantes, através do processo de eletrólise. A pilha não realiza isso. A pilha só converte. Energia química é em quê? Elétrica. E agora, vai ser energia elétrica em energia química. Converte, tá? Inverte aí para nós. Eletrólise é a passagem de uma corrente elétrica utilizando uma pilha ou uma bateria. Mas eu tenho uma energia elétrica que vai ser convertida numa energia química. Isso é eletrólise. E pilha, JP? Energia química em elétrica. DDP positivo. Então eu digo espontânea. Eletrólise, DDP negativa. Processo não espontâneo, porque eu vou forçar uma corrente elétrica a fazer com que novas substâncias elas sejam produzidas. Vamos aqui fazer o esqueminha. Vamos fazer um esqueminha aqui que você vai entender por meio desse esquema e lembrar que os polos são dois tipos, né? O que oxida e o que reduz. Oxidação e redução. Negativo, positivo. Quem é o ânodo, quem é o cátodo? Aonde que ocorre a oxidação? No ânodo, sempre. E no cátodo? Cata, elétrons, né? Cátodo ou catodo, cátodo. Então, ele cata elétron. Então, eu sei que ali vai acontecer redução. Beleza? E no ânodo vai acontecer oxidação, perda de elétrons. E o
cátodo recebe esses elétrons. Isso eu estou dizendo de pilha. E para eletrólise? Só inverte os polos. E o procedimento, em linhas gerais, é a mesma coisa. Tá? Na eletrólise, você vai ter o polo positivo, só que agora ele vai chamar de cátodo. E o polo negativo vai ser chamado de ânodo. Uai, JP, ao contrário da pilha? É, porque não é espontâneo. Não espontâneo. Lembram? Não espontâneo. Então vai ser o contrário, vai ser forçado. Pilha, ânodo, polo negativo. Eletrólise, ânodo, polo positivo. Cátodo na pilha, polo positivo. Cátodo na eletrólise, negativo. Inverte-se os polos, porque eu vou usar uma bateria ou uma pilha. Beleza? Paciência. E eu tenho o primeiro tipo de eletrólise, ígnea. Ígnea é mexer com fogo, né? Diz que nós vamos aplicar compostos sólidos, não tem presença de água, esse tipo de eletrólise ígnea. Olha só, eletrólise ígnea. Eu vou aplicar os compostos iônicos, coloquei alguns aqui mais usados, sais e as bases. Eles serão submetidos a um aquecimento, porque cada substância tem o quê? Ponto de fusão. O que é o ponto de fusão? Não é quando a substância passa do estado sólido para o estado líquido, como a água que está no estado sólido, gelo. Coloquei fora da geladeira, vai passar algum tempo, minutos, e começa já a derreter. Mas a temperatura, às vezes, é 20 graus, 25 graus, né? E para um metal? Para um sal de cozinha, por exemplo, sólidozinho branco, lá cristalino, lá na saleira da nossa casa. Como que a gente faz com que aquele sal, o cloreto de sódio, ele vire cloreto de sódio líquido? Não posso colocar água. Se eu colocar água, eu vou dizer que é uma solução aquosa. Eu tenho água mais o composto. Mas se eu pego sal de cozinha com vocês em pensamento agora e levo para o fogo, o nosso fogão, ou para o laboratório, esse sal ele vai derreter. Lembra do caramelo? Se eu levar o açúcar vira caramelo. E se eu levar o sal, vai virar sal no estado líquido. E aí chega a média aproximadamente de 800 graus Celsius, que o termômetro vai ter que acusar para nós, e a gente vai ver o salzinho branco passando a ser salzinho no estado líquido, sem água. Agora, tem que ter para cada substância o que nós chamamos de ponto de fusão. Cada substância tem a sua propriedade específica. Ponto de fusão, ponto de ebulição. Nem todas as substâncias fundem, derretem ao mesmo ponto de fusão, à mesma temperatura. Não é verdade? Para que seus íons fiquem livres. Livres, porque enquanto está no estado sólido, o sal de cozinha, não conduz eletricidade, tá? Porque os elétrons não estão livres, não gerou cátions, não gerou ânions, porque está no estado sólido. Mas se você aquece eles e cada substância chega a ser o estado crítico, acontece que seus elétrons ficarão livres e conduzirão eletricidade. Ou se você colocar uma gotinha de água em uma saleira e fazer o teste de eletricidade aqui da lâmpada, a lâmpada vai ter um brilho. Mostra que a água, a gotinha, fez a diferença naquele sal. E eu estou dizendo apenas sólidos, que não vai água naquela substância. Sal de cozinha, cloreto de sódio, que é o sal, cloreto de magnésio, sulfato, nitrato. São substâncias sólidas que você compra lá na casa agropecuária e aquece. Quando aquece, líquido se transforma. É igual ferro. Ferro é sólido. Se eu aquecer um prego, vai virar prego líquido. Deixou de ser ferro? Não. Deixou de ser prego? O formato sim, mas ele continua líquido. Só apenas mudou o estado físico. Bom, isso é o que nós vamos estar fazendo aqui com a substância no estado sólido. Só que as substâncias, elas são compostas, tem que ter um cátion e tem que ter um ânion, já que são compostos iônicos, eu estou falando de ligações iônicas entre metais
e não metais. Vejamos aqui como que vai ficar o desenho. Isso que eu estou explicando aqui nessa parte de baixo é eletrólise ígnea. Não se coloca água. Leva para o fogo, a chama de laboratório ou o fogão de sua casa, se tiver temperatura a 800 graus Celsius. Acho que nem tem. O fogão aqui chega de 250 a 300 graus Celsius. Então, nós temos que estar dentro de um laboratório, com o bico de Bunsen, aquele biquinho de Bunsen que vocês já conhecem, aquecer, e aí o cara vira líquido. E aí, com isso, a gente consegue fazer o processo da eletrólise. E o processo da eletrólise, olha só, querido, como é que vai ficar? Vejam só o desenho. Tem um único copinho, isso aqui é um copinho, olha que beleza. Um copinho. Aqui. Vamos colocar o cidadão aqui dentro, ó. Quem é? Cloreto de sódio, o sal de cozinha, tá? Peguei o sal de cozinha aí com vocês no pensamento, coloquei ele dentro desse recipiente, que nós vamos chamar de célula, né? De célula. Beleza? Eu tenho uma célula. Não é a célula vegetal ou animal, é uma célula que é um recipiente dado para poder você fazer o processo eletroquímico. E aí vem, ó, a bateria, olha a bateria, ou uma pilha, tá? Colocando aqui a nossa fonte geradora de energia elétrica. Se eu colocar aqui o polo positivo, esse vai ser o polo negativo. Ou o contrário, não tem problema. Você que escolhe o polo que é positivo ou negativo no seu desenho, tá? Você que vai escolher. E aí, olha só. Depois disso, aqui dentro não tem água. Aqui dentro simplesmente está o sólido, tá? Aqui dentro, ó, dessa célula. Desse recipiente de vidro, eu tenho cloreto de sódio, salzinho branco aqui dentro, beleza? Aí o que é que acontece? Pega-se um eletrodo. Olha só agora o que é eletrodo. Você ouvindo falar aqui, ó. Eletrodo. Isso aqui são chamados de eletrodos. Eletrodos. Platina. Pode ser uma barrinha de platina. Pode ser uma barrinha de grafite. Você pode usar aqui tanto platina quanto grafite. Essas barras aqui é grafite da lápis, né? Lapiseira. Você tem a ponta grafite, 07, 08, 06. Estou falando daquilo ali. Aquele bastãozinho, grafite. Ou um fio de platina. Por quê? Eles são considerados, isso aqui, ó, não esqueçam. O que é que eles são considerados? Inertes. Não sofre desgaste. O processo de oxirredução ocorre aqui dentro, mas nenhuma plaquinha desses eletrodos vão sofrer desgaste. Vai sofrer desgaste quando você tem uma pilha, que um sofre oxidação e o outro fica mais gordinho a barra. Tá lembrado lá das pilhas? Aqui eu estou utilizando ou grafite ou platina. Mergulhado, se eu tiver água, com a substância, ou se eu tiver apenas a substância no estado sólido. Quando a reação estiver acontecendo, eles não sofrem desgastes. Esse nome nós chamamos de inertes. Porque o que vai sofrer desgaste é a substância que vai ser quebrada, vai ser fundida por uma passagem de corrente elétrica. Ok? Olha o que vai acontecer. Ligo aqui, ó, faz um furinho, pega o fio e liga ali. Faz um furinho, passa o fio de cobre e liga aqui. Então, se aqui é negativo, esse polo que você marcou da bateria, dessa bateria aqui, ó, é negativo, então esse polo aqui, essa plaquinha aqui, esse eletrodo, vai ser o quê? Negativo. Se esse polo você diz que é positivo, esse aqui também vai ser positivo. Positivo liga ao positivo da pilha, ou da bateria. A plaquinha de grafite ou a plaquinha de platina, se o polo da bateria lá, ou pilha, você marcou lá na tua prova, no teu exercício que é negativo,
Então, essa plaquinha ela também vai ser negativa. Agora, pensa comigo. Os opostos se... Ó. Os opostos se atraem. Se aqui é positivo, quem é que vai ser atraído para essa placa? Quem é que vai ser atraído para essa placa? Os negativos. Os negativos. E quem são os negativos? Olha só, se aqui é positivo, aqui vai vir, olha para cá, quem é que vai vir para cá? Quem tem carga negativa. Se esse é negativo, vai ser atraído para ela quem tem carga oposta. Por isso que eu estou dizendo que os opostos se atraem. Tá? Então, o que é que acontece? Esse é positivo? É. O que é que vai acontecer? O polo positivo vai ser chamado na eletrólise de ânodo. E esses caras aqui que tem carga negativa são quem? São ânions. Quem tem carga negativa? Os ânions. Ok? E no polo positivo, que é chamado de ânodo, ocorre a oxidação. Lembram? Que na pilha, quem era o polo negativo? O ânodo. Aonde isso, Jota? Na pilha. Mas agora você está falando de eletrólise, e você disse que era para inverter. O polo positivo, agora ele é chamado de quê? Ânodo. E todo ânodo vai ocorrer oxidação. E o que é oxidação? É perder elétrons, certo? E o número de oxidação aumenta. Tá lembrado das regrinhas? Então, aqui você vai ter oxidação, perda de elétrons. O número de oxidação vai aumentar. E você não pode esquecer daquelas regrinhas lá do balanceamento de oxirredução, quando a gente trabalhou. Então, o polo positivo vai atrair os negativos. Vai ter uma descarga de quem? De ânions. No polo anódico, ocorre oxidação, perda de elétrons e o número de NOx vai aumentar. Vou te mostrar depois nas reações. E aqui, se essa placa é negativa, esse polo agora aqui vai ser chamado de cátodo. Cátodo. E o que é que o cátodo faz? Ele cata elétrons. Se ele cata elétrons, vai acontecer o que a gente chama de redução. E o que é redução? Ganhar elétrons. Se um vai perder, o outro vai ganhar. E o número de oxidação vai diminuir. Como assim, Zé? Vai diminuir? Ué, se ele começou com 2 e foi para 1, significa que diminuiu, variou 1 elétron. Aquele balanceamento de oxirredução que a gente já tem feito em aulas anteriores. Então, esse é o esqueleto que vai ocorrer dentro da eletrólise. Tenha cuidado para não confundir. E na eletrólise, o polo positivo é ânodo. Na pilha, o polo positivo é chamado de cátodo. Tá? Eu estou sempre fazendo essa analogia, essa comparação, para você também firmar aí em pensamento. E aonde é ânodo, ocorre oxidação, perde elétrons e o número aumenta. Onde é cátodo, seja ele o polo negativo ou positivo lá na pilha, vai acontecer RED. Vai ganhar e o número de oxidação vai diminuir. Ok? E com isso, você vai fazer agora as semi-reações que ocorrerá. Olha aqui. NaCl no estado quem? Sólido. O que é que nós vamos fazer aqui? Aquecimento, ó. Triângulo em cima da setinha significa aquecimento. Vamos levar aqui a temperatura para 800 graus Celsius. Sal de cozinha, aquecendo. Olha o que é que vai acontecer. Ele vai se transformar no cátion, porque você sabe que o cara aqui é positivo e o cloro é negativo. Tabela periódica. Ó. E aqui vai ficar assim, ó. O que era sólido, agora virou o quê? Líquido. Olha lá. Era sólido. Você aplicou o processo que nós chamamos aqui
de fusão. E o que é a fusão? É a passagem do estado sólido para o estado líquido. E o que aconteceu com a substância? Ela foi lise, ela foi quebrada. O sódio na tabela periódica dos cátions é mais 1, e o cloreto na tabela é menos 1. Isso você sabe, que é as cargas dos íons, tá? É só olhar a tabela de cátions e ânions, ou tabela periódica, e você sair muito bem. O sódio da família 1A perde 1. E o cloro da família 7A ganha 1 elétron, que é negativo, menos 1. Então, são várias informações juntas para você, tá? Para você pegar essas informações. Sólido. Aqueceu a 800 graus. O termômetro está marcando para nós. O que aconteceu agora aqui dentro? O que era sólido ficaram no estado líquido. Ó. Vamos dizer que agora toda essa parte aqui, você tem as substâncias aqui dentro, ó. Na+, Cl-. Deixou de ser sólido e passou a ser líquido. Então, toda essa parte aqui agora dentro da célula, tá? Dentro da célula, está em qual estado físico? Líquido. Tá? Por isso que eu coloquei aqui, ó, líquido. Não tem água. Não tem água. Fundiu, derreteu. Não tem água. Não pense que esse desenho meu aqui é água dentro. Não, senhores. É apenas os íons sódio, o íon cloreto, no seu estado líquido, dentro da vasilha. Não tem água. É uma reação de oxirredução não espontânea, é forçada. Tá certo? E aí, o que acontece? Os opostos se atraem. Se essa placa aqui de grafite, ela tem polo positivo devido à pilha lá ter sido positivo também, vai atrair quem? Negativo. Essa que é negativa vai atrair quem? Positivo. Então, quem é que vai ser atraído para lá? Olha só. Sódio. Quem vai ser atraído para cá? Quem é o negativo? Cloro. Sacou a parada? Sacou a paradinha que você está fazendo lá dentro do recipiente, ó? Coloquei apenas aqui, ó, sódio e cloro. Não necessariamente abaixo de cada um. Agora você veja comigo. Se a placa de grafite aqui, esse polo é positivo, vai atrair quem? Negativo. Quem das duas substâncias aqui tem carga negativa? O cloro. O cloro que é negativo. Então, negativo vai ser atraído para a placa, que tem polo positivo. E essa placa negativa vai atrair o sódio, que tem carga positiva. Vai ser atraído para a placa. Os opostos se atraem. O ânodo vai atrair o negativo e o cátodo vai atrair quem? Os que têm carga positiva. Está aqui, ó. Os cátodos. O cátodo vai atrair os cátions. E o ânodo vai atrair os ânions, que é o polo positivo. Certo? Agora vamos mostrar para você como que isso ocorre nas semi-reações. Fazer esse cara aqui que vai reduzir. Esse positivo aqui reduz e o negativo oxida. Regra. O positivo, ó, o positivo, ele vai acontecer o quê? Redução. O negativo, que é o cloreto, vai acontecer o quê? Oxidação. Tá vendo que os polos já se amarram? Negativo, oxida. Positivo, reduz. Aí você analisa. Negativo, oxida. Está no polo que vai oxidar. O sódio, que tem carga mais, ele vai para o polo negativo, que vai ter uma redução. E redução? Ganha elétron. E a carga diminui. E oxidação? Perde elétron. E a carga aumenta. É o que a gente chama de NOx. Então, vejam só. Para finalizar essa aula agora, veja só as semi-reações que vão acontecer aqui dentro. Se esse cara vai reduzir, ele vai ter que ganhar o quê? Um elétron. Esse cara aqui, ó, gente, ele está o quê? Reduzindo. E se ele está reduzindo, ele está no cátodo. O polo, que é considerado negativo, tá? Então, ele está reduzindo. E se ele está reduzindo, ele está se transformando em sódio metálico, ó.
Ele não era mais um? Era. Ele vai fazer o quê? Ganhar elétron. Está ganhando um elétron porque a carga é 1. Aqui é 1. Aqui fosse mais 2, mais 2. Fosse mais 3, 3. Entendeu? A carga determina a quantidade de elétrons que vão ganhar ou que vão ser perdidos. E a carga mais 1 foi para quanto? 0. O que aconteceu com o NOx? Diminuiu. O que aconteceu com o NOx? Diminuiu. Era quanto inicialmente aqui a carga do sódio? Olha só, mais 1. E foi para quanto agora? 0. Então aqui agora eu tenho sódio metálico. A indústria está fabricando nesse processo com sal de cozinha sódio metálico, já que não encontra na natureza. Aí amarra aqueles conceitos nossos lá para trás. Beleza? Olha só. E o outro? Já. E o outro não é menos 1? Que vai acontecer oxidação? Então, o que, é que vai acontecer? Ele vai perder elétrons. E o NOx vai aumentar. Aqui que está a mágica. Quando é cloro, menos 1, qual é a substância que vai ser formada? Cloro gasoso. Mais um elétron aqui, mais um elétron. Beleza? Olha lá. Vejam só. Eu tenho 2 cloros aqui, né? 2 cloros. Então, aqui vai ter que ser 2 cloros. E aqui vai ter que passar a ser 2 elétrons. Vamos entender de novo. Só um minutinho. Já a aula tá... Vocês vão para o recreio. Já está indo para o recreio. Vamos só finalizar e eu voltarei nas próximas aulas dando continuidade. O cloro vai oxidar. O cloro vai oxidar. O que é oxidação? Perder elétron. Qual é a carga inicial do cloreto? Menos 1. E qual é a carga da substância simples? 0. Toda substância simples vale 0. Então, de menos 1 foi para quanto? 0. Significa que aumentou a carga. Se aumentou a carga, está diante de uma oxidação. Beleza? E a oxidação aqui, o polo é positivo. Redução, o polo é negativo. Para lembrar para você, tá? Queridos, cloro menos 1 vai virar cloro 2. Substâncias simples, elas são diatômicas no seu estado padrão. Gás, nitrogênio, N2. Se for hidrogênio, H2. Cloro, Cl2. Bromo, Br2. Iodo, I2. Oxigênio, O2. Entende? Que vão formar gases. E esses gases, eles são diatômicos. Dois átomos. Uma molécula por 2 átomos. O sódio é mais 1. Então, o sódio não forma gás. É metal. Então, vai ter que formar metal. O cloro, ele forma gás. Tá? Olha aqui. Aí eu coloco letra G, de gás. Porque aqui ele estava no estado líquido, aqui estava no estado líquido. Ok? E aí a reação se processou e o líquido agora virou gasoso. E o que era líquido virou sólido. As reações de oxidação estão acontecendo. Queridos, com isso, qual o número de elétrons que você vê lá em cima? 1. Aqui, 2. Então, toda a reação de cima você vai multiplicar por 2. Para que o número de elétrons, igual a lei de Hess, fiquem iguais. E o que é que você copia? O que sobrou? 2Na mais 2 cloreto, 2 cloreto no seu estado líquido, aqui também é no estado líquido, setinha, o que é que sobrou lá em cima? 2Na sólido, mais Cl2 no estado gasoso. Isso aqui, ó, é gás. E esse aqui é um metal. Então, o que é que a indústria ganhou agora? Fabricou metal e produziu o quê? Gás cloro. E isso está dentro daquele recipiente. Só um minutinho, daqui a pouquinho a gente vai para o recreio, tá? Ó. Dentro daquele recipiente, se você colocou aqui as plaquinhas e ligou a fonte que estava aqui, positivo e negativo, fez isso, ó. Olha só, você ligou lá a bateria, né? Os polos. Esse é negativo, esse é positivo. Quem está sendo produzido aqui, ó, em volta dessa plaquinha de grafite? Olha quem está sendo produzido agora. Cl2. Porque o Cl2 aconteceu o quê? Aconteceu o que nós chamamos de oxidação. O negativo atrai, perdão, do lado de cá.
do lado de cá. Se é o positivo aqui, vai atrair quem? Negativo. Então, qual é o gás que está sendo formado nessa placa aqui? O Cl2. E aqui em volta da plaquinha de platina ou de grafite, está formando o quê? O sódio metálico. Olha lá o que está acontecendo microscopicamente. Se essa placa é positiva, vai atrair o cloro que tem carga negativa. Então, vai formar o cloro em volta da plaquinha, indo para a superfície, liberando o quê? Gás. Porque ele tem carga negativa, os opostos se atraem. Se essa placa de grafite é negativa, vai atrair quem tem carga o quê? Positiva. Então, o sódio ele é depositado em cima da placa de grafite ou da placa de platina. E com isso, a indústria ganhou o quê? Essa substância aqui, que você tem, que é o sal de cozinha, tá? Produziu metal sódio e produziu gás cloro. O gás cloro foi produzido no polo anódico e o sódio foi produzido no polo catódico, porque o cátodo da eletrólise tem polo negativo e o ânodo tem polo positivo. Aonde? Na eletrólise. Belezinha, turma? Tranquilo? Deu para captar a vossa mensagem? Diga aí. Beleza, bom dia para vocês. Depois a gente retorna dando continuidade nas próximas aulas. Um abração, fiquem com Deus. Até mais. Fui. Até, bom dia. Bom dia. Obrigado por tudo. Até mais. Dúvidas, anotem ou perguntem no Google Sala de Aula. Assistem a aula novamente e tirem suas conclusões.